Uma menina correu a gritar em direção à tenda do clube de motociclistas na feira, as lágrimas a escorrer-lhe pela face. Levaram o meu irmão, chorou, apontando para um SUV preto que se afastava em alta velocidade. O que ela não sabia era que os homens a quem acabara de implorar ajuda não entravam numa luta há anos, mas, por ela, estavam prestes a quebrar todas as regras que tinham feito para se manterem longe de problemas. O cheiro a farturas e a gasóleo pairava pesado no ar da tarde na feira de verão de Setúbal. João, Falcão Moura, limpou o suor da testa enquanto virava mais um hambúrguer na chapa fumegante. O logótipo dos Cavaleiros de Ferro no seu colete de cabedal cintilava à luz do sol. Uma dúzia de membros do seu clube de motociclistas geriam o posto de comida que se tinham voluntariado para coordenar, parte do seu novo programa de apoio à comunidade. Achas que o comandante da esquadra está impressionado, Tomás? Chamou Tomás, chave, valente, entregando um algodão doce a um miúdo sardento que não parava de olhar para a fila de Harleys reluzentes estacionadas atrás deles. Falcão sorriu. Não me importa se ele está. Estamos a fazer isto por nós, não por ele. Tinham-se passado 3 anos desde que os Cavaleiros de Ferro tinham mudado o seu passado turbulento para se tornarem o que Falcão chamava de Irmandade com propósito. Continuavam a andar de mota a fundo, continuavam a vestir as suas cores com orgulho, mas agora organizavam eventos de caridade, escoltavam veteranos e apareciam quando a comunidade precisava de força pelos motivos certos. Uma pequena multidão de crianças rodeava Diesel, o seu membro mais corpulento, uma muralha de 1,95 m de altura, tatuagens e barba grisalha, que pacientemente explicava as peças da sua Softail personalizada. Os pais tiravam fotos, a sorrir, em vez de afastarem os filhos. Progresso. Urso, o capitão de estrada, correu do parque de estacionamento, o rosto anormalmente pálido sob a sua pele morena. Temos um problema. Antes que Falcão pudesse responder, um grito agudo atravessou o ruído do parque de diversões. Socorro! Alguém me ajude! Todas as cabeças se viraram. Uma menina, com não mais de 8 ou 9 anos, corria em direção à tenda, o vestido de verão rasgado na bainha, as tranças loiras a voar atrás dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto vermelho. Ela tropeçou nos próprios pés, quase caindo, antes que Chave a apanhasse. Uau! Ei, estás bem? Disse Chave gentilmente, ajoelhando-se ao nível dela. O que se passa, querida? A menina ofegava, entre soluços, os pequenos punhos agarrados ao colete de cabedal de Chave. Eles levaram o meu irmão. Levaram o Dani. Falcão estava ao seu lado. Em 2 passos, a espátula esquecida na chapa. Quem o levou? Quando? Foi agora mesmo. Ela apontou um dedo trêmulo para o extremo do parque de estacionamento. 2 homens agarraram-no e meteram-no num carro preto. SUV preto, interrompeu o urso, com a mandíbula cerrada. Vidros fumados. A menina acenou freneticamente. Tinha um autocolante no vidro de trás. Uma caveira e, com olhos de cobra. O sangue de Falcão gelou. Trocou um olhar com o urso. Todos os motociclistas próximos ficaram rígidos. As serpentes. Para que lado? Falcão exigiu, já em movimento. Para lá. A menina apontou novamente. Através do labirinto de carros estacionados, Falcão viu um vislumbre de metal preto. Um SUV Audi Q7 com jantes personalizadas a sair em direção à saída. Diesel, olhos postos nesse SUV, Falcão ordenou.
Os seus homens moveram-se instantaneamente. Alguns a agarrarem capacetes, outros já o a correrem para as motas. A menina Asa ainda soluçava, mas algo no seu rosto atormentava a memória de Falcão. Já tinha visto aqueles olhos verdes antes. Então, a memória surgiu. Espera! Ele agarrou-lhe os ombros com cuidado. Qual é o teu apelido, querida? Costa. Joana Costa. O estômago de Falcão encolheu. A filha de Ricardo. Ela acenou, confusa. Conhece o meu pai, Ricardo Costa? Um deles, ou tinha sido, até há 5 anos, quando tinha deixado o clube para ter uma vida mais tranquila. Casou-se com o seu amor do liceu, teve 2 filhos, arranjou um emprego na serração de madeira. Uma saída limpa, sem problemas. Ele queria uma vida melhor para a família. E os cavaleiros de ferro respeitaram isso. Mas as serpentes tinham memórias longas. Urso, liga ao Ricardo. Agora. Falcão tirou o telemóvel, já a ligar para o 112. Chave, fica com a Joana. Todos os outros, montem nas motas. Falcão, se os perseguirmos... Começou Chave. Eu sei o que significa. Falcão respondeu rudemente. Perseguir os homens das serpentes era declarar guerra. Mas o seu código era simples. Não se levam crianças. Nunca. O pai daquele miúdo andou conosco. Não deixamos os nossos para trás. Mesmo os que saíram. A operadora atendeu. 112. Qual é a sua emergência? Aqui é João Moura, no recinto da Feira de Setúbal. Houve um rapto. Rapaz de 8 anos levado à força. SUV preto, matrícula parcial, CR7, a seguir para leste, na Estrada Nacional, 10. Ele tinha conseguido apanhar parte da matrícula quando o SUV guinou à volta da saída. Anos de treino nunca o deixavam. Suspeitos armados, relacionados com gangues. Estamos em perseguição até as vossas unidades chegarem. Senhor, preciso que fique no local. Não vai acontecer. Enviem unidades para o lado leste. Manteremos contato visual. Ele desligou antes que ela pudesse argumentar. Urso voltou a correr, o telemóvel junto ao ouvido. O Ricardo não atende. A mulher dele diz que ele está no local de trabalho, na margem sul. Põe-no em linha. Diz-lhe que estamos a tratar disso. Falcão agarrou o capacete da sua mota. À sua volta, os motores ganiram para a vida, um coro trovejante de V-twins que fazia o chão vibrar. 13 motociclistas, homens endurecidos que tinham passado pelo inferno e voltado. Todos prontos para arriscar o perigo por um miúdo que a maioria nunca tinha conhecido, porque era isso que os irmãos faziam. Joana agarrou o braço de Falcão, o seu rosto manchado de lágrimas, a encará-lo com uma esperança desesperada. Vão trazer o Dani de volta. Promete. Falcão não fazia promessas que não pudesse cumprir, mas viu o rosto da sua própria filha no dela. A mesma idade, a mesma inocência. Ele ajoelhou-se, a voz firme. Não vamos parar até que ele esteja em casa, seguro. Ela atirou os seus braços finos à volta do pescoço dele, abraçando-o com força. Obrigada. Chave puxou-a gentilmente para trás. Vamos lá, miúda. Vou levar-te para um sítio seguro. Falcão montou a sua Road King, o peso familiar e reconfortante. O seu rádio estalou. Todos os motociclistas estavam agora no mesmo canal. Aqui é Falcão. 3 equipas. Urso, a tua equipa é a Alfa. Perseguição direta. Chave, a tua é a Bravo. Ruas paralelas. Cortem as rotas de fuga. Diesel, tu és a Charlie. Tráfego e informações. Vamos manter isto limpo e controlado. Sem heroísmos. Sem violência, a menos que eles a iniciem. Estamos a ganhar tempo para a polícia, mas o miúdo está em primeiro lugar. Perguntas?
Negativo, chefe, veio a resposta unificada. Então, vamos andar. 13 motocicletas saíram trovejando do recinto da feira em formação, deixando para trás os feirantes chocados e uma menina que os viu desaparecer, ainda a sussurrar uma oração pelo seu irmão. Atrás deles, o hambúrguer de Falcão ardia, esquecido na chapa, o fumo a subir para o céu do final da tarde como um sinalizador. A perseguição tinha começado. A autoestrada a leste esbatia-se sob as rodas de Falcão, enquanto 13 motocicletas rugiam pelo trânsito da tarde. Os carros desviavam-se, alguns a buzinar em protesto, outros a encostar instintivamente ao ver o comboio de Cabedal. Equipa Alfa, tenho contato visual. A voz de Urso estalou no rádio do capacete de Falcão. SUV preto, a 400 metros à frente, a zigue-zaguear no trânsito perto da saída 47. Recebido. Equipa Bravo, onde estão? Falcão acelerou. A sua Road King a devorar o asfalto. A apanhar a via rápida da margem sul, respondeu Chave. Se ele se mantiver nesta rota, interceptamos no entroncamento da Rua dos Moinhos. Equipa Charlie a manter a posição no viaduto, acrescentou Diesel. Tenho olhos em tudo daqui de cima. Falcão, tens companhia. 2 motas desportivas acabaram de se juntar ao SUV. Parece que pediram reforços. A mandíbula de Falcão apertou-se. As serpentes já estavam a mobilizar-se. Isto já não era apenas um rapto. Era uma mensagem. Mas que mensagem? Ricardo estava fora da vida do clube há 5 anos. Por que vir atrás do filho dele agora? Todas as equipas mantenham a distância, ordenou Falcão. Não estamos a tentar ser heróis. Apenas mantenham-nos à vista até que... O telemóvel vibrou contra o seu peito. Arriscou um olhar para o ecrã montado no guiador. Ricardo Costa. Urso, assume a liderança. Todos, mantenham a missão. Falcão atendeu a chamada, mantendo a voz firme apesar do vento que passava a rugir. Ricardo, que raio se está a passar? A voz de Ricardo estava rouca, em pânico. A Maria acabou de me dizer. Ela está histérica. O Dani desapareceu. As serpentes levaram o Dani. Estamos em cima deles, agora. Estrada Nacional 10, em direção ao Distrito Industrial. Estou a 20 minutos de distância. Ricardo, ouve-me! Falcão cortou a distância entre 2 caminhões, nunca perdendo de vista a luz traseira de Urso. Nós tratamos disso. A polícia está a caminho. Precisas de ficar com a Maria e a Joana neste momento. É o meu filho. A voz de Ricardo quebrou. O meu rapaz de 8 anos está num carro com aqueles animais por minha causa. Por causa de quê, Ricardo? Por que é que eles atacariam o Dani depois de todo este tempo? Silêncio. Apenas o som da respiração ofegante de Ricardo e de um motor de caminhão ao fundo. Ricardo, eu testemunhei, disse Ricardo finalmente, a voz oca. Há 3 meses. Caso federal contra Marco Víbora Santos. Não contei a ninguém porque pensei que estivesse selado. Pensei que a minha família estava segura. Víbora Santos, presidente das Serpentes, aguardava julgamento por extorsão, tráfico de armas e homicídio. Se Ricardo tinha testemunhado contra ele, eles descobriram, Falcão disse calmamente. Esta manhã, o advogado do Víbora ligou-me, disse que a acusação, acidentalmente, divulgou os nomes das testemunhas num processo. Ele disse que o Víbora queria que eu soubesse que as dívidas são pagas. Pensei que ele estava a blufar. Pensei... A voz dele quebrou-se por completo. Não pensei que eles fossem mesmo magoar os meus filhos. Os nós dos dedos, de Falcão, ficaram brancos no guiador. Isto não era sobre velhas rixas de clubes. Era retaliação. Um pai a ser punido através do seu filho.
Onde estás agora? Local de construção, na margem sul. Vou buscar a minha mota. A tua mota? Os olhos de Falcão arregalaram-se. Ainda tens a de Nina? Nunca se a vendi. Não consegui. Uma pausa. Eu estou a ir, Falcão. Não me importa o que digas. Então segues as minhas ordens. Fazemos isto de forma inteligente ou o rapaz morre. Percebeste? Outra pausa. Mais longa desta vez. Quando Ricardo falou novamente, a voz tinha mudado. Mais dura, mais fria. A voz do homem que costumava andar ao lado deles. Percebi. Envia-me a tua localização. A chamada terminou. Falcão contactou imediatamente o grupo. Ouçam bem. O Ricardo vai juntar-se a nós. Isto agora é pessoal. Ele testemunhou contra o Víbora em tribunal federal. Isto é um ato de vingança. Assobios e palavrões encheram o canal. Isso muda as coisas, disse o urso, sombrio. Se o Víbora ordenou isto, eles não estão apenas a levar o miúdo para um passeio. Vão mandá-lo de volta aos bocados. Não se chegarmos lá primeiro. Falcão avistou o SUV agora, 3 carros à frente, na faixa da direita. As 2 motas, de escolta, flanqueavam-no como cães de guarda. Urso, tenho contato visual. Vês as escoltas? Sim, miúdos, provavelmente prospectos a tentar ganhar o colete. Parecem nervosos. Bom, nervoso significa inexperiente. Inexperiente significa erros. O SUV guinou de repente para a esquerda, cortando 2 faixas e apanhando uma rampa de saída no último segundo. As motas de escolta seguiram, os pneus a chiar. Ele está aí a sair da autoestrada, gritou o urso. Saída para o bairro industrial de Palmela. Equipa Bravo, interceptem. Falcão inclinou-se na curva, seguindo a saída pela rampa. O SUV estava ali a dirigir-se para o distrito de armazéns. Ruas estreitas, muitos cantos, fácil de perder uma perseguição, fácil de montar uma emboscada. Equipa Charlie, desçam para cá, ordenou Falcão. Precisamos de olhos em todos os lados. A perseguição desceu para o labirinto de edifícios industriais. Muros grafitados passavam a voar. Vidros partidos estalavam sob os pneus. O SUV passou um sinal vermelho, quase abalroando uma carrinha de entregas. Buzinas soaram. As motas de escolta separaram-se. Uma a ficar com o SUV, a outra a recuar em direção aos motociclistas perseguidores. Temos um bloqueador, avisou o urso. O prospecto das serpentes, com não mais de 22 anos, posicionou a sua mota desportiva de lado, na rua estreita, o motor a acelerar. Ele não estava armado, mas a sua mensagem era clara. Recuem. Falcão não abrandou. No último segundo, os nervos do prospecto falharam e ele desviou a mota, quase a deixando cair. Os cavaleiros de ferro passaram por ele como uma tempestade. O SUV está a virar para a 7ª. Voz de chave. Estamos a chegar pela vossa esquerda. Falcão viu desenrolar-se como uma dança coreografada. O SUV fez uma curva apertada para a rua 7ª. Chave e a sua equipa surgiram de uma rua paralela, perfeitamente sincronizados para continuar a perseguição. O SUV acelerou, mas agora tinha motociclistas à frente e atrás. Ele está encurralado, chamou Diesel. A próxima curva leva-o em direção ao bairro do Cais, a beco sem saída, por todo o lado. O condutor também sabia disso. As luzes de travagem do SUV piscaram enquanto ele guinou à volta de outro canto. Desesperado. Agora. Então Falcão viu para onde se dirigiam. A Ponte Velha do Tejo. Uma única faixa em cada direção.
800 metros de comprimento, apenas 2 saídas, a entrada e o final. Uma armadilha à espera de ser acionada. Todas as equipas, disse Falcão, com um plano a formar-se. Aquela ponte é a nossa zona de abate. Equipa Bravo, avancem pela estrada da Ribeira. Equipa Charlie, bloqueiem a saída. Alfa, empurrem-nos para lá. E a polícia? Perguntou alguém. Ainda estão a 10 minutos de distância. Vamos fazer isto sozinhos. Uma nova voz estalou no rádio. Áspera, familiar, esfomeada. Falcão, é o Ricardo. Estou 2 minutos atrás de ti. Não os deixes sair daquela ponte. Falcão sorriu sombriamente. Bem-vindo de volta, irmão. Vamos buscar o teu filho. O SUV das Serpentes atingiu o distrito de Armazéns a 100 km passando os sinais de stop como se não existissem. Falcão inclinou-se em todas as curvas, a sua Road King a responder como uma extensão do seu corpo. Atrás dele, Urso e outros 3 motociclistas igualaram o seu ritmo, a sua formação apertada e disciplinada. Estado do Chave, Falcão ordenou no rádio. Estamos na rua Mercantil, a correr paralelos. Consigo ver-vos pelos espaços entre os edifícios. Ele está a ir direto para as linhas de comboio. Recebido. Mantenham-se prontos para o cortar. Os olhos de Falcão nunca deixaram as luzes traseiras do SUV. Dentro daquele veículo estava um rapaz de 8 anos aterrorizado, que provavelmente pensava que ia morrer. O pensamento fez o sangue de Falcão ferver. Diesel, estás a gravar isto? Perguntou Falcão. Tudo, chefe. As câmaras do capacete estão a fazer streaming para a nuvem desde que saímos do recinto da feira. A voz de Diesel chegou firme. Se isto correr mal, pelo menos teremos provas. Inteligente. Se as Serpentes alegassem mais tarde que eram as vítimas, as filmagens diriam a verdade. O SUV fez de repente uma curva apertada para um beco mal largo o suficiente para ele. Contentores de lixo explodiram quando o SUV lhes bateu, atirando lixo para o ar. Ele está aí a tentar perder-nos no labirinto, gritou o Urso. Falcão não hesitou. Apontou a mota para o beco, os muros de tijolo a esbaterem-se a centímetros dos seus ombros. Atrás dele, ouviu o rugido distinto dos seus irmãos a seguirem sem questionar. O beco era uma reta de 50 metros, depois uma curva acentuada para a direita. O SUV fez a curva demasiado rápido. A traseira bateu no caixote do lixo, fazendo-o girar lateralmente por um momento de parar o coração antes que o condutor recuperasse e acelerasse novamente. Aquele condutor está em pânico, observou o Urso. Bom para nós. Eles irromperam do beco para a Avenida Quarta, uma rua mais larga com trânsito real. O SUV zigue-zagueou entre carros, forçando um táxi para o passeio e quase abalroando um autocarro. Buzinas soaram. Pessoas dispersaram-se. Temos de ter cuidado, disse Falcão. Não podemos pôr civis em risco. É um pouco tarde para isso, murmurou alguém. A mota de escolta, a que não se tinha acobardado antes, parou ao lado do vidro do passageiro do SUV. O motociclista era jovem, vestia as cores das Serpentes e continuava a olhar para trás para os Cavaleiros de Ferro em perseguição com um pânico crescente. É o Aranha, disse o Urso, reconhecendo-o. O sobrinho do Víbora acabou de ser aceite do ITT no mês passado. Inexperiente, notou Falcão. Bom, o SUV acelerou de repente, passando um semáforo amarelo no cruzamento da Quarta com a Avenida da Lagoa. A mota de escolta seguiu. Falcão aproximou-se do cruzamento quando a luz ficou vermelha, mas o trânsito já estava a mover-se. Dividam-se, ordenou.
Os cavaleiros de ferro dividiram-se como água à volta de uma rocha. 3 viraram à direita, usando uma rua lateral para dar a volta. 4 viraram à esquerda, incluindo Falcão e Urso. E 2 cortaram pelo parque de estacionamento de um posto de gasolina, a serpentear entre bombas, para manter o contacto visual. Aqui é chave. Estamos à frente deles, a aproximarmos-nos da zona de construção na Avenida da Lagoa. A mente de Falcão acelerou. A zona de construção. Aquele projeto de requalificação maciça que tinha revirado 3 quarteirões e transformado a Avenida da Lagoa num pesadelo de uma única faixa, com barreiras e desvios. Chave, consegues canalizá-lo para o desvio? Já a caminho. A estabelecer posição agora. 30 segundos depois, Falcão viu a cena desenrolar-se. O SUV aproximou-se da zona de construção em alta velocidade, claramente esperando perder os seus perseguidores na confusão. Mas Chave e a sua equipa tinham-se posicionado no cruzamento principal, as suas motas a bloquear a rota direta. O condutor só tinha uma escolha: apanhar o desvio que serpenteava pelo local da construção. Ele está a cair no engodo, relatou Chave. Equipa, Charlie. Onde está essa saída? Falcão exigiu. Já lá estamos, respondeu Diesel. Estamos a bloquear o final. Ele está a entrar num funil sem saída. O SUV mergulhou na zona de construção, barreiras de betão a erguerem-se em ambos os lados. A estrada estreitou para uma única faixa, forçando a mota de escolta a ficar atrás do SUV. Estavam agora esticados, vulneráveis. Falcão e a sua equipa seguiram-nos, mantendo uma distância controlada. O local da construção era um labirinto de cones laranja, equipamento parado e montes de terra. Pó levantava-se dos pneus do SUV, criando uma névoa acastanhada. Mantenham-se atentos, avisou Falcão. Isto pode ser uma emboscada. Mas não era. O SUV estava genuinamente a tentar escapar, o seu condutor claramente pouco familiarizado com a área. Passaram por uma escavadora enorme, depois por uma pilha de tubos de betão, e então a estrada acabou. Não um verdadeiro beco sem saída, mas o desvio fazia uma curva acentuada de 90 degrees que o condutor não antecipou. Os travões do SUV gritaram. Ele derrapou de lado, embatendo numa barreira com um estrondo nauseante de metal e plástico. A mota de escolta mal evitou bater na traseira do SUV, derrapando e atirando o seu motociclista para uma pilha de gravilha. Os cavaleiros de ferro cercaram o local do acidente em segundos, os motores a ribombar como um trovão. Ninguém se mexe, gritou Falcão, desmontando, mas mantendo a distância. Ele conseguia ver vultos dentro do SUV. 2 à frente, movimento atrás. Nós só queremos o rapaz. A porta do condutor abriu-se. Um homem nos seus 30 anos saiu. Cores das serpentes no colete, uma pistola na mão, mas apontada para baixo. Afastem-se, cavaleiros de ferro. Isto não é da vossa conta. Tornaste o nosso problema quando agarraste o filho de Ricardo Costa. Urso rosnou, flanqueando pela direita. O Ricardo é um traidor. O serpente cuspiu. O víbora não perdoa traidores. E nós não perdoamos raptores de crianças. Falcão ripostou. Baixa a arma. Deixa o rapaz ir. Vai-te embora. Esta é a tua única oportunidade. A porta do passageiro abriu-se agora. Um segundo serpente emergiu. Mais velho, mais calmo. Falcão reconheceu-o. Carlos Fonseca Martins, um dos tenentes do Víbora, um veterano implacável. João Moura, disse Fonseca, a voz suave. Há muito tempo. Queres mesmo começar uma guerra por causa disto? A guerra já começou. Só agora te apercebeste, Falcão respondeu. Fonseca sorriu sem humor.
Temos o rapaz. Tu não tens nada. Afasta-te ou as coisas ficam feias. Cercados. Em menor número em armas. Polícia a 3 minutos. Falcão calculou. Tu és o que não tens nada, Fonseca. Exceto talvez uma acusação de rapto. Falcão. A voz de Diesel estalou urgentemente no seu capacete. SUV com mais 4 serpentes acabou de entrar na zona de construção atrás de nós. Estamos prestes a ficar encurralados. O estômago de Falcão apertou-se. Reforços. A emboscada que ele temia. Então, um novo som cortou a tensão. Uma única motocicleta, grande e barulhenta, a aproximar-se rapidamente. Ricardo Costa rugiu para o local da construção na sua velha Dinina. E Falcão mal reconheceu o homem. 5 anos de vida civil tinham desaparecido. O Ricardo que parou ao lado de Falcão era o mesmo motociclista aguerrido que tinha sido um dos seus melhores. Aquele é o meu filho naquela carrinha, disse Ricardo friamente, a olhar para Fonseca. E tu vais devolvê-lo. O sorriso de Fonseca alargou-se. Ou o que, traidor? Ricardo desmontou lentamente, deliberadamente. Ou eu mostro-te o que devia ter feito no tribunal. Testemunhado sobre tudo. Todos os homicídios, todos os negócios, todos os polícias corruptos na vossa folha de pagamentos. Os federais só tiveram metade da história. Fonseca, queres mesmo que eu lhes dê o resto? O sorriso de Fonseca desapareceu. Deixa o Dani ir, continuou Ricardo. E eu calo-me sobre tudo. Esse é o acordo. O Víbora nunca... O Víbora vai passar essa prisão de qualquer maneira, interrompeu Ricardo. Mas tu ainda pode safar-te. Pensa nisso. Por um longo e tenso momento, ninguém se mexeu. Depois, sirenes. Perto agora, talvez a 1 minuto de distância. Fonseca olhou para a polícia que se aproximava, depois para os cavaleiros de ferro a cercá-lo, depois para o olhar frio e inabalável de Ricardo. Isto não acabou, disse Fonseca finalmente. Ele acenou para o condutor. A porta traseira do SUV abriu-se e uma pequena figura cambaleou para fora. Daniel Costa, assustado, mas vivo, fita cola nos pulsos. Ricardo apanhou o filho antes que caísse, esmagando-o num abraço feroz. Ricardo Costa segurou o seu filho com força, o corpo pequeno de Dani a tremer com soluços contra o seu peito. Por 3 segundos perfeitos, o mundo pareceu certo novamente. Então, tudo correu mal. Ninguém se mexeu. O grito veio de trás deles. Falcão girou para ver os reforços sobre os quais Diesel tinha se avisado. 4 serpentes em motocicletas, mais um segundo SUV, a bloquear a saída da zona de construção. Os recém-chegados estavam fortemente armados, e o seu líder era um rosto que Falcão reconheceu com um mau pressentimento. Tiago Lâmina Diniz, o executor do Víbora. 1,90 m de pura violência envolto em cabedal e tatuagens de gangue. Fonseca, que raio estás a fazer? Exigiu Lâmina, avançando com uma caçadeira nos braços. O Víbora não disse nada sobre deixar o filho do traidor ir. A expressão de Fonseca escureceu. A polícia está a 30 segundos de distância. Nós lidamos com a polícia o tempo todo. Os olhos de Lâmina fixaram-se em Ricardo e Daniel. Aquele miúdo é a garantia. As ordens do Víbora foram claras. Segurá-lo até que o traidor se retrate por escrito. Não me vou retratar de nada, disse Ricardo, através dos dentes cerrados, posicionando-se entre Lâmina e o filho. Então o rapaz vem conosco.
Lâmina acenou para 2 dos seus homens. Nem pensar. O urso avançou, mas Falcão agarrou-lhe o braço. Espera, disse Falcão calmamente, a sua mente a acelerar. Estavam em menor número agora, em desvantagem em armas, e as sirenes da polícia estavam a aproximar-se. Se começassem a disparar com Dani, no meio. Os homens de Lâmina moveram-se rapidamente. Um agarrou Dani por trás, enquanto o outro empurrou Ricardo com força, atirando-o ao chão. Dani gritou enquanto era arrastado para o segundo SUV. Não! Ricardo avançou, mas a bota de um serpente atingiu-o nas costelas. A mão de Falcão foi para o cinto, mas Fonseca já tinha a sua pistola apontada ao peito de Falcão. Não faças isso. Os cavaleiros de ferro ficaram tensos, as mãos a moverem-se em direção a armas escondidas. Uma palavra de Falcão, e este local de construção tornar-se-ia uma zona de guerra. Mas o rosto aterrorizado de Dani decidiu. Recuem, Falcão ordenou aos seus homens através de dentes cerrados. Recuem todos. Falcão, protestou o urso. É uma ordem. Lâmina sorriu enquanto os seus homens empurravam Dani para o segundo SUV. Escolha cole inteligente, Moura. Diz aos teus rapazes para recuarem. Estamos de partida. Não vão conseguir fazer 2 quarteirões, avisou Falcão. A polícia tem esta área toda cercada a esta hora. Nós conhecemos estas ruas. Vocês não. Lâmina subiu para o banco do passageiro do SUV. E cavaleiros de ferro, fiquem fora do bairro. Aquilo é território das serpentes. Se nos seguirem para lá, é guerra. Queres mesmo isso? Os 2 SUVs das serpentes e a sua escolta de motocicletas ganiram para a vida. Em segundos, tinham partido a desaparecerem mais fundo no labirinto industrial, para longe das sirenes que se aproximavam. Ricardo lutou para se levantar, sangue no lábio, assassinato nos olhos. Vamos atrás deles, Ricardo. Eu disse, vamos atrás deles. O rugido de Ricardo ecoou no betão. Aquele é o meu filho. Falcão agarrou-o pelo colete. E vais matá-lo, avançando a Saez. O bairro é o território deles. Cada esquina, cada esconderijo. Eles vão ver-nos a chegar a quilômetros de distância. Não me importo. Pois eu importo-me. Falcão abanou-o com força. Tens uma mulher que já perdeu o filho hoje. Queres que ela perca o marido também? A fúria de Ricardo desmoronou-se em angústia. O que é que eu devo fazer? Simplesmente deixá-los levá-lo? Não. Falcão soltou, a mandíbula cerrada. Entramos de forma inteligente. Usamos as nossas cabeças. Carros da polícia guincharam para a zona de construção, luzes a piscar. Oficiais saíram, armas em punho. Todos no chão, agora. Falcão, disse Diesel urgentemente. Vão deter-nos. Vamos perder o rasto. Falcão tomou uma decisão em frações de segundo. Todas as equipas, dispersem-se. Reagrupem no armazém da margem sul. Movam-se. Os cavaleiros de ferro ligaram as motas e dispersaram em diferentes direções através das aberturas no local da construção antes que a polícia pudesse encurralá-los. Falcão agarrou o braço de Ricardo. Vem comigo, agora. Montaram as motas e dispararam por uma abertura estreita entre 2 barreiras, com a polícia a gritar atrás deles. Falcão conhecia todas as ruas secundárias da cidade, e em 2 minutos tinham perdido os seus perseguidores. Mas enquanto corriam pelas sombras da tarde, o GPS de Falcão mostrava claramente a sua direção. O bairro do Cais. Território das serpentes. 5 quarteirões de casas geminadas, bares de esquina e vigias de gangues. Os cavaleiros de ferro não tinham atravessado o bairro em 4 anos. Não desde a trégua que tinham negociado após o verão sangrento de 21.
Entrar agora significava quebrar essa trégua. Significava guerra. O rádio de Falcão estalou. Chefe, aqui é Diesel. Estamos a reagrupar no lado da margem sul. Mas Falcão, se entrarmos no bairro, não saímos sem uma luta. Metade dos nossos rapazes não estão armados. Deixamos as nossas armas para trás por causa da feira. Estamos a entrar num campo de tiro apenas com os nossos punhos. Eu sei, Falcão repetiu. Só me estou a certificar de que percebes o que estás a começar. Falcão olhou para Ricardo, que cavalgava ao seu lado. O rosto do homem era uma máscara de determinação e desespero. Um pai disposto a atravessar o inferno pelo seu filho. 15 minutos, disse Falcão no rádio. Todos se encontrem no armazém. Vamos entrar, mas vamos fazê-lo de forma inteligente. Equipa Charlie, preciso que encontrem uma maneira de equilibrar as probabilidades. Recebido. Tenho uma ideia. Falcão e Ricardo pararam numa estação de serviço abandonada a 2 quarteirões do armazém da margem sul. Ricardo desligou o motor, respirando com dificuldade. Obrigado, disse ele calmamente, por não desistires dele. Não desistimos da família, mesmo da família que partiu. Falcão fez uma pausa. Mas, Ricardo, quando entrarmos no bairro, segues as minhas ordens. Sem heroísmos, sem vinganças. Tiramos o Dani vivo. Essa é a única missão. E se eles tentarem parar-nos? Então lembramos, as serpentes, por que é que fizeram aquela trégua, em primeiro lugar? A voz de Falcão endureceu. Eles queriam paz há 4 anos, porque estavam cansados de perder. Talvez precisem de uma recordação. O telemóvel de Ricardo vibrou. Uma mensagem de texto. O seu rosto ficou pálido enquanto lia. O quê? Exigiu Falcão. Ricardo virou o telemóvel. A mensagem era de um número desconhecido. Mostrava uma foto de Dani amarrado a uma cadeira, numa cave escura, lágrimas secas no rosto. Abaixo, as palavras. Vem ao bairro e o rapaz morre. Assina-se retratação e talvez ele viva. Tens 2 horas. Vê. 2 horas, sussurrou Ricardo. Ele está-se a dar-me 2 horas para deitar fora o meu testemunho e deixá-lo andar livre. Ou ele mata o Dani. As mãos de Ricardo tremeram. O que é que eu faço, Falcão? A vida do meu filho ou a justiça? Como é que eu escolho? Falcão olhou para a foto do rapaz assustado, 8 anos, inocente, apanhado numa guerra que não compreendia. Não tens de escolher, disse Falcão finalmente, porque não vamos jogar pelas regras do Víbora. O que queres dizer? Falcão ligou a sua mota, o motor a rugir para a vida. Quero dizer que vamos mostrar às serpentes que algumas coisas neste mundo são mais perigosas do que eles. Como o quê? O sorriso de Falcão era frio e afiado. Como 13 motociclistas que não se importam com tréguas, quando a vida de uma criança está em jogo. Eles cavalgavam em direção ao armazém da margem sul, onde o resto dos Cavaleiros de Ferro se estavam a reunir. O sol estava-se a cair em direção ao horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Parecia que o mundo estava a arder. O armazém da margem sul era um monumento esquelético a tempos melhores. Vigas de metal enferrujado e janelas partidas com vista para a extensão enlameada do Rio Tejo. Falcão parou para ver a sua equipa já reunida. 13 motas num semicírculo. 13 rostos duros à espera de ordens. Ricardo estacionou ao lado dele, ainda a olhar para a foto no telemóvel, como se pudesse mudar se ele olhasse por tempo suficiente. Ouçam bem. A voz de Falcão cortou o murmúrio da conversa. Temos 2 horas antes que o Víbora cumpra a sua ameaça. Isso significa que planeamos isto bem. Movemo-nos rápido e ninguém se desvia da missão. Claro? Um coro de afirmações. Diesel.
O que é que tens? Diesel avançou, com o tablet na mão. Estive a seguir os movimentos das serpentes através de câmaras de trânsito e redes sociais. Puxei os feeds de todos os que publicaram vídeos da perseguição. Ele deslizou pelas imagens. Os dois SUVs separaram-se depois de sair da zona de construção. Um foi para norte, provavelmente uma isca. O outro foi direto para o bairro. Consegues restringir? Perguntou Falcão. Já o fiz. Diesel ampliou um mapa no seu ecrã. O bairro tem 3 principais fortalezas das serpentes. A primeira é a sede na Rua da Misericórdia. Demasiado óbvio, demasiadas testemunhas. A segunda é o armazém no cais, mas isso foi invadido pela PJ no mês passado, por isso está provavelmente vazio. A terceira, ele ampliou um local perto da beira-rio. A antiga fábrica de processamento de peixe na Rua do Porto, mesmo junto à água, isolada, fácil de defender. É para lá que o levariam, disse Ricardo imediatamente. O Víbora costumava usar aquele sítio para coisas más. Falcão estudou o mapa. A fábrica de peixe ficava numa península de terra rodeada em 3 lados pelo rio. Apenas uma estrada de entrada e saída, a Rua do Porto, que corria diretamente pelo coração do território das serpentes. É uma fortaleza? Observou o urso. Vão ver-nos a chegar a quilômetros de distância. Não se eles não estiverem à procura, disse Chave lentamente, estudando o Ipapapaton. Aquela península? O que é que há do outro lado do rio? Diesel diminuiu o zoom. Parque industrial, maioritariamente vazio. E espera. Ele tocou no ecrã. Há uma ponte. A ponte velha do Tejo atravessa ali, talvez a 300 metros, da fábrica de peixe. A mente de Falcão começou a acelerar. A ponte, uma única faixa em cada direção, continuou Diesel. 800 metros de comprimento, sem saídas no meio. É um ponto de estrangulamento natural. E se controlarmos ambas as extremidades, disse Falcão lentamente. Controlamos quem entra e quem sai. Ricardo levantou o olhar. Não percebo. A fábrica fica do outro lado do rio em relação à ponte. Exatamente, Falcão apontou para o ecrã. As serpentes estão à espera que carreguemos pelo território delas. Cada esquina, cada vigia, cada arma que eles têm estará a observar essa abordagem. Mas a ponte... Ele traçou um caminho com o dedo. A ponte permite nos posicionar-nos sem sequer pôr os pés no bairro. Como é que isso nos ajuda a tirar o Dani? A frustração de Ricardo era palpável. Porque não vamos ter com eles, explicou Falcão. Fazemo-los vir ter conosco. Eles não vão simplesmente tirar o Dani de lá, protestou Urso. Não, mas vão se pensarem que já ganharam. Falcão virou-se para Ricardo. O Víbora quer que assines uma retratação, certo? Para salvar o Dani. Sim. Então, damos-lhe o que ele quer. Mais ou menos. O entendimento surgiu no rosto de Ricardo. Queres que eu concorde em assinar? Nós marcamos um encontro. Meio da Ponte Velha do Tejo. Terreno neutro. A voz de Falcão ganhou impulso. Tu trazes o documento assinado. Eles trazem o Dani. Fazemos a troca. Eles nunca vão aceitar, disse alguém. Vão sim, Falcão rebateu. Porque o Víbora está desesperado. O seu julgamento começa em 3 semanas. Sem a retratação de Ricardo, ele vai para a prisão para o resto da vida. Ele precisa desta vitória mais do que nós. Diesel acenou lentamente. E assim que eles estiverem naquela ponte, controlamos ambas as saídas. Acertaste, Falcão terminou. A equipa Charlie bloqueia a extremidade distante. A equipa Alpha bloqueia a extremidade próxima. Eles ficam presos no meio, sem ter para onde ir até que a polícia apareça.
O que nos certificamos de que acontece exatamente na hora certa, acrescentou Chave. Exatamente. Falcão olhou para sua equipa. Isto não é sobre lutar. É sobre encurralá-los, onde a única escolha deles é deixar o Dani ir. E se eles não trouxerem o Dani? Perguntou Ricardo calmamente. E se for uma armadilha? É aí que entram as câmeras de capacete. Falcão apontou para Diesel. Tens estado a transmitir tudo, certo? Cada segundo, desde o recinto da feira. Bom, deixamos claro. Tudo o que acontecer naquela ponte está a ser gravado e transmitido ao vivo. Se eles tentarem alguma coisa, o mundo inteiro vê. Vão estar sob um microscópio. Urso estalou os nós dos dedos. Gosto disso, inteligência acima da força. Mas primeiro precisamos de olhos no interior, continuou Falcão. Precisamos de confirmar que o Daniel está mesmo naquela fábrica de peixe antes de fazermos a nossa jogada. Eu vou, disse Ricardo imediatamente. Não, não vais. Falcão calou. Tu és a isca. Tens de te manter limpo, manter-te visível. Se desapareceres no bairro, o Víbora vai saber que algo se passa. Então, quem? Chave avançou. Eu posso fazê-lo. Não estou com as cores hoje. Deixei o colete na feira. As serpentes não conhecem o meu rosto tão bem como alguns de vocês, velhos. Falcão considerou. Chave era jovem, inteligente e, o mais importante, parecia que podia pertencer ao bairro. Apenas mais um rapaz de passagem. Vai sozinho, avisou Falcão. Eu sei. Sem apoio, sem armas, sem colete. Eu sei. E se fores apanhado? Improviso. Vá lá, Falcão. Aquele rapaz precisa de nós. A mandíbula de Chave apertou-se. Deixa-me fazer isto. Falcão acenou lentamente. Põe os olhos no Daniel. Confirma a localização dele. Entra e sai. 20 minutos, no máximo. Se não voltares até lá, nós entramos a fazer barulho. Entendido. Chave agarrou o capacete. Mais uma coisa, disse Diesel. Tenho estado a monitorizar as frequências da polícia. Eles estão a procurar-nos a sério depois daquela coisa na zona de construção. Temos talvez uma hora antes que comecem a montar postos de controlo. Então, movemo-nos agora. Falcão tirou o telemóvel. Ricardo, liga ao Víbora. Diz-lhe que vais assinar a retratação. Diz-lhe que queres que a troca aconteça na Ponte Velha do Tejo, em 90 minutos. Público. Gravado. Seguro. E se ele disser que não? Ele não vai dizer. Ele não tem nada a perder. E tudo a ganhar. Os olhos de Falcão endureceram. Mas, para o caso de... Todos se preparem. Se isto correr mal, estamos prontos para uma luta. As mãos de Ricardo tremeram enquanto ele marcava o número que o Víbora lhe tinha enviado por SMS. Tocou 2 vezes. Ricardo Costa. A voz do Víbora era suave, quase amigável. Decidiste ser razoável. Vou assinar o teu papel, disse Ricardo, a voz oca. Mas fazemo-lo à minha maneira. Ponte Velha do Tejo. 90 minutos. Troca pública. Tu trazes o Daniel, eu trago a retratação assinada. Ambos os lados ficam à vista um do outro o tempo todo. Uma pausa. Falcão quase conseguiu ouvir o Víbora a calcular. Tudo bem, disse Víbora finalmente. Mas Ricardo, quaisquer truques, qualquer polícia, quaisquer cavaleiros de ferro, e o teu rapaz vai para o rio. Percebeste? Percebi. A chamada terminou. Ricardo olhou para Falcão, o rosto pálido, mas determinado. Vai acontecer. Então, vamos posicionar-nos. Falcão montou a sua mota.
Todos conhecem as suas missões. Temos apenas uma hipótese. Façam com que conte. Chave regressou 18 minutos depois de entrar no bairro, a respirar com dificuldade, um hematoma fresco até escurecer-lhe a bochecha esquerda. Fui detetado por um vigia, explicou ele rapidamente, afastando a preocupação. Mas não antes de eu confirmar. O Daniel está no nível da cave da fábrica de peixe. 2 guardas. Está assustado, mas vivo. Bom trabalho. Falcão verificou o relógio. 50 minutos fechados até a troca. Todos a montar nas motas. Está na hora. Os Cavaleiros de Ferro saíram em 3 equipas, apanhando rotas diferentes para evitar a atenção da polícia. O sol pendia baixo no horizonte agora, pintando o rio Tejo em tons de laranja e dourado. A equipa de Falcão, Alfa, aproximou-se da ponte velha do Tejo a partir da cidade. A estrutura antiga estendia-se sobre a água como uma espinha dorsal enferrujada, a sua única faixa mal larga o suficiente para 2 carros passarem. Alguns peões curiosos alinhavam nos corrimões, com os telemóveis já a filmar os motociclistas a posicionarem-se. Equipa Charlie em posição, Urso relatou do extremo distante da ponte. Bloqueamos a saída. Ninguém sai desta ponte sem passar por nós. Equipa, Bravo pronta. Chave confirmou de uma rua lateral. Podemos fechar a entrada ao teu sinal. Falcão inspecionou a cena. 13 motociclistas, uma ponte e um plano que dependia inteiramente de as serpentes acreditarem que já tinham ganho. Então, o seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Ele atendeu cautelosamente. João Moura. A voz era desconhecida, mais jovem, incerta. Quem é? O meu nome é Gonçalo. Andamos com os discípulos do Diabo de Beja. Nós vimos os vídeos de vocês a perseguir aquele miúdo. O aperto de Falcão no telemóvel apertou-se. Os discípulos do diabo eram um clube rival. Não inimigos, mas também não amigos. E então, é um miúdo meu. 8 anos. Ouvimos dizer que as serpentes o levaram. Uma pausa. Estamos a 15 minutos da ponte velha do Tejo. Se precisares de apoio. Os olhos de Falcão arregalaram-se. Estão a oferecer-se para ajudar? Nós também temos filhos. Algumas coisas são maiores do que a política de clubes. Outra voz ao fundo. Gonçalo continuou. E não somos os únicos. Os reis da estrada estão a chegar. Os lobos da noite e o bando do cavalo de ferro também. A palavra espalhou-se rapidamente. A garganta de Falcão apertou-se. Quantos motociclistas? A última contagem, cerca de 40, talvez mais. 40 motociclistas de 4 clubes diferentes a convergirem numa ponte para salvar uma criança que nunca tinham conhecido, porque era a coisa certa a fazer. Venham em silêncio, instruiu Falcão. Sem cores, sem agressão. Não estamos a começar uma guerra. Estamos apenas a mostrar força. Entendido. Estaremos lá. A chamada terminou. Falcão transmitiu a informação às suas equipes, ouvindo o choque e o orgulho nas suas respostas. Chefe, disse Urso calmamente, se tantos clubes aparecerem, as serpentes vão entrar em pânico. Bom, deixem-nos entrar em pânico. Ricardo andava de um lado para o outro, perto da sua mota, o documento de retratação forjado nas suas mãos a tremer. Falcão tinha-o ajudado a criá-lo. Com aspecto oficial, o suficiente para passar uma inspeção rápida, mas legalmente inútil. O plano era trocá-lo por Dani, depois revelar a verdade, depois de o rapaz estar seguro. Se tudo corresse de acordo com o plano, eles estão a chegar, anunciou Diesel. SUV preto, 3 motas de escolta, ETA, 2 minutos. O pulso de Falcão acelerou.
Todos mantenham a calma, câmaras a gravar. Tudo está a ser transmitido ao vivo, confirmou Diesel. Já temos cerca de 300 espectadores. As notícias locais acabaram de apanhar o feed. Perfeito. A pressão pública era a sua melhor arma. O rugido dos motores anunciou a chegada das serpentes. O SUV preto entrou na ponte, lentamente, flanqueado por 3 motocicletas. Atrás deles, apareceram mais 5 motas, uma demonstração de força. O veículo parou a meio da ponte, talvez a 50 metros de onde Ricardo estava. As portas abriram-se. O próprio Víbora saiu. Não um tenente, mas o verdadeiro presidente. Marco Víbora Santos tinha uns 50 anos. Cabelo grisalho a aparecer no seu cabelo puxado para trás, uma tatuagem de cobra a enrolar-se no seu pescoço. Apesar de enfrentar acusações federais, ele movia-se com absoluta confiança. 2 dos seus homens arrastaram Dani do banco de trás. As mãos do rapaz ainda estavam atadas, o rosto manchado de lágrimas, mas desafiante. Quando viu o pai, tentou correr, mas os serpentes seguraram-no com firmeza. Papá! A voz de Dani quebrou-se sobre a água. Ricardo deu um passo em frente, mas Falcão agarrou-lhe o ombro. Ainda não. Víbora sorriu. Ricardo Costa. Há muito tempo. Não o suficiente. A voz de Ricardo tremeu de raiva. Deixa o meu filho ir. Mostra-me o papel primeiro. Ricardo levantou o documento. Está assinado, autenticado. Tudo o que querias. Agora dá-me o meu filho. Anda até mim. Lentamente, Ricardo começou a avançar, cada passo medido. Falcão observava a 30 metros de distância, a mão perto do cinto. Se isto corresse mal... Então, ele ouviu-os. O ruído começou como um trovão distante, a ficar mais alto. Falcão virou-se para ver motocicletas a aparecerem de todas as direções. Dezenas delas, de clubes que ele reconhecia e de alguns que não. Alinharam-se em ambos os lados da aproximação da ponte, motores a trabalhar ao ralenti, motociclistas em pé em silêncio solidário. 47 motociclistas todos a se observar, todos a gravar. A confiança do Víbora quebrou. Olhou à sua volta, vendo a multidão a crescer, as câmaras, as testemunhas. O que é isto? Isto é o que acontece, gritou Falcão. Quando te metes com crianças, crias uma guerra. Aqui está o teu exército. Mais motas estavam a chegar. Civis agora, atraídos por publicações nas redes sociais. As aproximações da ponte estavam a encher-se de pessoas, todas a filmar, todas a observar. Os homens do Vibra pareciam nervosos. Estavam em menor número, em desvantagem tática e sob um holofote do qual não podiam escapar. Isto não foi o acordo, rosnou Víbora. O acordo foi: tu dás-me o teu papel, eu dou-te o rapaz. Ricardo chegou ao ponto central, segurando o documento. Toma lá. Víbora agarrou o papel, analisando-o rapidamente. O seu rosto escureceu enquanto lia. Isto é falso. Não, disse Ricardo, calmamente. É exatamente tão falso quanto a tua promessa de deixar o meu filho livre. A mão do Víbora foi para o cós das calças. Achas que és esperto? Sirenes da polícia uivaram à distância, mais perto do que antes. Diesel tinha feito a chamada anônima há 10 minutos, dando-lhes tempo suficiente. Eu acho, disse Ricardo, que tens cerca de 2 minutos antes que a polícia chegue. Tens uma audiência de milhares a observar online. Tens 50 motociclistas prontos para testemunhar que raptaste o meu filho. E tens uma escolha. Deixa o Dani ir e vai-te embora. Ou és acusado de rapto, para além de tudo o resto.
A mandíbula do víbora cerrou-se. Olhou para o seu homem, para as câmaras, para as luzes da polícia que se aproximavam a refletir na água. Isto não acabou, sibilou. Sim, disse Ricardo. Acabou. Víbora empurrou Daniel para frente. O rapaz cambaleou para os braços do pai, enquanto os serpentes recuavam para os seus veículos. Em segundos, tinham partido, a desaparecerem em direção ao bairro antes que a polícia pudesse cortá-los. Ricardo caiu de joelhos, segurando Dani com força, ambos a soluçar. Os motociclistas reunidos não aplaudiram. Apenas aceleraram os seus motores uma vez. Um trovão de vitória e respeito. Falcão observou o pôr do sol a pintar o rio de ouro, sabendo que cada segundo disto estava a ser partilhado online. Tinham ganho sem dar um único murro. A polícia chegou 3 minutos depois de as serpentes terem fugido. 5 carros, patrulha, luzes a piscar, a bloquear ambas as extremidades da Ponte Velha do Tejo. A inspetora Sara Cruz foi a primeira a chegar a Ricardo e Dani, a arma embainhada, mas a expressão cética. Ricardo Costa? Perguntou ela, embora claramente já soubesse. Ricardo levantou o olhar do local onde estava ajoelhado, ainda a segurar Dani. Sim, sou eu, senhora inspetora. Preciso que solte o rapaz para que os paramédicos possam examiná-lo. Ele é o meu filho. Eu sei, mas isto é uma cena de crime, e eu preciso de seguir o protocolo. A voz dela suavizou ligeiramente. Ficarás mesmo ao lado dele o tempo todo, prometo. Ricardo soltou relutantemente Dani, que foi imediatamente rodeado por paramédicos. Falcão observava da sua mota, enquanto mais polícia chegava, incluindo uma carrinha de intervenção especial e 3 carros descaracterizados. Isto era maior do que uma simples resposta a um rapto. João Moura, disse a inspetora Cruz, a aproximar-se de Falcão. Encontramo-nos novamente. Falcão já tinha lidado com a inspetora antes. Ela era justa, mas dura, e não gostava de justiça vigilante. Quer contar-me o que aconteceu aqui e por quê? Tenho relatórios de uma perseguição de motociclos por toda a cidade, danos materiais num local de construção e 47 motociclistas reunidos numa ponte pública. Estávamos a salvar uma criança, disse Falcão, simplesmente. Ao fazerem justiça pelas vossas próprias mãos, ao fazer o que precisava de ser feito. Falcão manteve o seu olhar fixo no dela. Aquele rapaz estaria morto se tivéssemos esperado pelos canais oficiais. A mandíbula da inspetora apertou-se. Não o pode saber. Sim, eu sei. Porque Marcos Santos não faz ameaças vazias. Falcão gesticulou em direção a Ricardo e Dani. Aquele homem testemunhou contra um dos líderes de gangue mais perigosos do país. As serpentes levaram o filho dele como vingança. Nós trouxemo-lo de volta. Essa é a história. Essa é uma história, corrigiu Cruz. Há cerca de 50 outras que estou a ouvir. Algumas envolvem armas, perseguições em alta velocidade através de áreas residenciais e conspiração para interferir num caso federal. O estômago de Falcão apertou-se com esta última parte. O quê? O julgamento do víbora. O testemunho de Ricardo Costa, uma retratação coagida. Cruz tirou o telemóvel, mostrando a Falcão uma captura de ecrã. Isto está em tendência no Twitter neste momento. Eu há resgate motociclista. Mais de 1 milhão de visualizações na última hora. E adivinha quem está muito interessado? O procurador federal que está a tratar do caso do víbora. Nós não coagimos nada, protestou Falcão. Não é assim que parece online. Metade dos vídeos mostram o Ricardo a entregar um documento ao víbora. A outra metade mostra o víbora e alegar que é uma retratação falsa. Ela guardou o telemóvel. O procurador está preocupado que todo este circo possa comprometer o julgamento. Os advogados de defesa já estão a gritar sobre intimidação de testemunhas e detenção ilegal.
Falcão sentiu o chão ceder-lhe os pés. Tinham salvado Dani, mas podiam ter destruído o caso contra o Víbora no processo. Inspetora Cruz, outro oficial correu. Temos um problema. O Marcos Santos acabou de se entregar na central de detenção. O advogado dele está com ele e estão a alegar que o testemunho de Ricardo Costa foi obtido sob coação. Estão a apresentar uma moção para que seja retirado. Cruz fechou os olhos brevemente. Claro que estão. O Ricardo ouviu a conversa. O que é que isso significa? Significa, disse Cruz cuidadosamente, que os advogados do Víbora vão argumentar que só testemunhaste porque estavas com medo de retaliação. E os eventos de hoje, o rapto, o resgate, o espetáculo público, eles vão usar tudo isso para te pintar como uma testemunha não confiável que estava a tentar proteger a sua família. Mas isso é insano. A voz de Ricardo elevou-se. Ele raptou o meu filho. Podes provar isso? Viste-o dar a ordem? Ouviste-o fazer ameaças? A expressão de Cruz era simpática, mas firme. Tudo o que temos neste momento é prova circunstancial e muitos vídeos virais que turvam as águas. O Diesel gravou tudo, interveio Falcão. Temos filmagens do rapto, da perseguição, de tudo. Filmagens tiradas por civis durante uma perseguição que violou múltiplas leis de trânsito, rebateu Cruz. E nada disso mostra o Víbora diretamente envolvido. Os homens que realmente levaram o Dani vão alegar que foi um mal-entendido ou que estavam a seguir ordens de outra pessoa ou uma dúzia de outras desculpas. O Dani não vai testemunhar, disse Ricardo com firmeza. Ele tem 8 anos. Então, temos muito pouco. Cruz parecia frustrada. Olha, eu acredito em ti. Eu sei o que aconteceu aqui, mas prová-lo em tribunal, isso é diferente. O telemóvel de Falcão vibrou. Depois o de Urso, depois o de Diesel. Em segundos, todos os Cavaleiros de Ferro estavam a verificar os seus dispositivos, a ler o mesmo alerta de notícias. Última hora. Marcos Santo entre os libertados, sob fiança, após questionamento da credibilidade de testemunha-chave. Como é que isso é possível? Exigiu Falcão. Ele está a enfrentar prisão perpétua. Audiência de emergência, explicou Cruz, com o seu próprio telemóvel a vibrar. Os advogados dele moveram-se rapidamente. O juiz decidiu que, dadas as questões sobre a fiabilidade da testemunha e as novas alegações de intimidação, ele poderia ser libertado, pendente de mais investigação. Ela parecia genuinamente zangada. Ele vai usar uma pulseira eletrônica. Mas sim, ele está livre. O rosto de Ricardo ficou pálido. Ele está livre. O Víbora está livre. Só até a audiência da próxima semana. Mas Ricardo não esperou para ouvir mais. Agarrou Dani e começou a caminhar em direção à sua motocicleta. Ricardo, espera! Gritou Falcão. Mas Ricardo já estava se a montar. Dani segurou-se à sua frente. Vou levar o meu filho para casa. Vou buscar a minha mulher e filha e vamos embora esta noite. Fugir não vai resolver isto, avisou Cruz. Ficar aqui vai fazer com que a minha família seja morta. A voz de Ricardo quebrou-se. Disseste-o tu mesma. Não consegues provar nada. O Víbora vai safar-se, e a primeira coisa que ele vai fazer é vir atrás de nós novamente. Só que da próxima vez, tu não estarás lá para o impedir. Ele ligou a Dinina e rugiu para longe antes que alguém pudesse detê-lo. A inspetora Cruz virou-se para Falcão. Ele tem razão? O Víbora virá atrás deles novamente? Falcão observou a luz traseira de Ricardo desaparecer na escuridão crescente. Sim, ele virá, porque agora não é só sobre o testemunho. É sobre respeito. Nós envergonhamo-lo na frente do mundo inteiro.
Um homem como o Vibra não perdoa isso. Então, precisamos de proteger os Costa. Não podes protegê-los 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tens recursos. A mente de Falcão já estava mesmo a trabalhar. Mas eu conheço alguém que talvez possa ajudar. Cruz estudou-o. Eu devia prender-te agora mesmo. Perigo imprudente, interferência numa cena de crime, provavelmente uma dúzia de violações de trânsito. Mas não vais. Não, ela admitiu. Porque apesar de tudo, salvaste a vida daquele miúdo. Mas Falcão, isto não acabou. Quando isto for a julgamento, se for a julgamento, tu e o teu clube vão ser intimados. Tudo o que fizeram hoje será destrinchado pelos advogados de defesa. Estás pronto para isso? Fizemos a coisa certa. Isso nem sempre importa em tribunal. Ela entregou-lhe o seu cartão. Mantém o teu telemóvel ligado. E se o Ricardo te contactar, diz-lhe para não sair do país. Isso só vai piorar as coisas. Enquanto a polícia começava a limpar a ponte, os outros clubes de motociclistas começaram a dispersar-se. Gonçalo dos discípulos do diabo aproximou-se de Falcão, tirando aqui do capacete. Dia do caraças, disse Gonçalo. Obrigado por terem vindo, todos vós. Ouvimos dizer que o Víbora foi libertado. A expressão de Gonçalo escureceu. Isso não está certo. Não, não está. Então, o que vais fazer em relação a isso? Falcão olhou para o pôr do sol a refletir no rio. A mesma água que quase se tinha tornado o túmulo de Dani. O que for preciso. Gonçalo acenou lentamente, o entendimento a passar entre eles. Se precisares de apoio novamente, liga. O que aconteceu hoje foi maior do que clubes, foi sobre o que é certo. Depois de Gonçalo partir, Falcão reuniu a sua equipa restante. Todos vão para casa. Fiquem discretos por alguns dias. Isto vai piorar antes de melhorar. E o Ricardo? Perguntou o Urso. Eu trato do Ricardo. Falcão tirou o telemóvel, encontrando um contacto que não ligava há 2 anos. A linha tocou 2 vezes. Moura. Uma voz ríspida atendeu. Mais vale que seja bom. Inspetor Ferreira. É o Falcão. Preciso de falar consigo sobre proteção a testemunhas. 3 dias depois, Ricardo Costa estava sentado na sua sala de estar a ver o seu telemóvel, a inundar-se de notificações. Dani dormia lá em cima, finalmente a descansar em paz após 2 noites de pesadelos. Maria sentou-se ao lado de Ricardo, a mão na dele, ambos exaustos. A pancada na porta fez com que ambos saltassem. Pela janela, Ricardo viu Falcão parado na varanda, sozinho. Abriu a porta cautelosamente. Tens 1 minuto? Perguntou Falcão. Sentaram-se à mesa da cozinha. Maria fez café. Ninguém bebeu. A proteção a testemunhas falhou, disse Ricardo categoricamente. O inspetor Ferreira disse que não nos qualificamos a menos que haja uma ameaça credível e ativa. E como o Víbora está em liberdade sob fiança com uma pulseira eletrônica, eu sei. Falcão tirou o seu tablet. Mas aconteceu algo. Algo grande. Ele virou o ecrã. O vídeo a reproduzir mostrava o confronto da ponte de há 3 dias, mas não eram filmagens trêmulas de telemóvel. Isto estava editado profissionalmente, com múltiplos ângulos, áudio claro e música dramática. O título lia-se: Heróis reais de 2 rodas. Como motociclistas salvaram uma criança. 23 milhões de visualizações. Em 3 dias, disse Falcão. Está em todas as principais redes de notícias. Estão a chamar-lhe a maior história de boas vibrações do ano. Ricardo observou as filmagens. Dani a ser libertado
Ricardo a cair de joelhos, o rugido trovejante de vingança. Ele tinha evitado as redes sociais desde aquele dia. Não conseguia suportar ver. Mas há mais, continuou Falcão, a deslizar para outro vídeo. Isto é da câmara de capacete do diesel. A perseguição completa, não editada. Um vídeo de 20 minutos a mostrar tudo. O rapto, a perseguição, a coordenação. Sem violência, sem agressão, apenas nós a tentar salvar o miúdo. Falcão, isto não ajuda, o procurador disse. O procurador mudou de ideias. O sorriso de Falcão era sombrio. Porque algo inesperado aconteceu. A pressão pública ficou tão intensa que as pessoas começaram a investigar. Jornalistas de investigação a sério, detetives da internet, toda essa gente. Ele puxou uma notícia. Denunciante anônimo. Revela registros financeiros das serpentes. Alguém invadiu os servidores encriptados das serpentes, explicou Falcão. Despejou tudo online. Comunicações, registros financeiros, ordens do próprio Víbora, incluindo... Ele ampliou um tópico de mensagem de texto. A sua ordem direta para raptar o Dani. Carimbo temporal. Geolocalizado, inegável. O fôlego de Ricardo foi cortado. Isso é prova. Prova irrefutável. O tipo de prova que não pode ser descartada ou explicada. Falcão recostou-se. Os advogados do Víbora tentaram alegar que os ficheiros foram fabricados, mas a análise forense confirmou que são reais. A PJ invadiu as localizações das serpentes em 3 cidades ontem. Prenderam 17 pessoas, incluindo o Fonseca e o Lâmina. E o Víbora está de volta à custódia, sem fiança desta vez. O seu julgamento foi antecipado. A expressão de Falcão suavizou-se. Ricardo, não tens de fugir. A ameaça acabou. A mão de Maria voou para a boca. Acabou mesmo? As serpentes estão feitas. Metade da liderança está sob custódia. A outra metade está a cooperar para se salvar. O império do Víbora colapsou em 72 horas. Tudo porque o mundo inteiro estava aí observar. Ricardo não conseguia falar. Apenas olhava para os vídeos a reproduzir no tablet. Milhares de comentários, todos a apoiá-los, todos a elogiar os motociclistas que tinham arriscado tudo por uma criança. Há mais uma coisa, disse Falcão calmamente. Ele reproduziu um vídeo final, uma entrevista de notícias com a inspetora Cruz. Estes motociclistas, disse Cruz no ecrã, fizeram algo extraordinário. Não agiram por vingança ou violência. Agiram por proteção. Salvaram uma vida quando o sistema não conseguia mover-se rápido o suficiente. E fizeram-no sem disparar um único tiro. Sem dar um único murro. Isso não é vigilância, isso é comunidade. O entrevistador perguntou: devem ser processados por violar as leis de trânsito? Cruz sorriu ligeiramente. Acho que já sofreram o suficiente. E, francamente, prefiro viver num mundo onde pessoas como os Cavaleiros de Ferro existem do que num onde ninguém ajuda de todo. O vídeo terminou. Ricardo olhou para Falcão, com lágrimas a escorrer-lhe pela face. Tu salvaste-nos, todos vós. Salvaste a minha família. Nós salvamos o teu filho, corrigiu Falcão. Mas tu salvaste-te a ti mesmo. Enfrentaste o Víbora, testemunhaste. Fizeste a coisa difícil mesmo quando te custou tudo. Eu quase perdi o Dani por causa disso. Mas não perdeste, e agora o Víbora vai-se embora para sempre.
E uma dúzia de outras famílias não vão perder os seus filhos para as serpentes. Falcão levantou-se. Isso vale alguma coisa, Ricardo. Aquele testemunho importou. Maria Barral abraçou Falcão, a soluçar no colete dele. Obrigada. Muito obrigada. Mais tarde, enquanto Falcão cavalgava para casa pelas ruas da noite, o seu telemóvel tocou. A voz de Joana Costa, alegre e feliz, chegou pelos altifalantes do seu capacete. Senhor Falcão, sou a Joana. Só queria dizer que o Dani está em casa. Está bem. Obrigada por cumprir a sua promessa. Falcão sorriu, lembrando-se da menina aterrorizada no recinto da feira. De nada, querida. Cuida do teu irmão. Eu vou. E, senhor Falcão, quando eu crescer, também quero andar de motocicleta, como o senhor. Então vais precisar de aprender a regra mais importante. Qual é? Nós protegemos as pessoas que não se conseguem proteger a si mesmas. É isso que os verdadeiros motociclistas fazem. Prometo que vou lembrar-me. A chamada terminou. Falcão parou à porta da sede dos Cavaleiros de Ferro para encontrar toda a sua equipe à espera. Não apenas o seu clube, mas membros dos discípulos do Diaô, dos Reis da Estrada, dos Lobos da Noite. Dezenas de motociclistas que tinham aparecido naquele dia na ponte. Vimos as notícias, gritou Gonçalo. Parece que começamos algo. Sim, concordou Falcão, olhando para os motociclistas reunidos. Clubes diferentes, cores diferentes, mas unidos por algo maior. Sim, começamos. Urso entregou-lhe uma cerveja. A Daniel Costa. Ia fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Eles levantaram as garrafas enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de ouro. Em algum lugar da cidade, um rapaz de 8 anos dormia pacificamente na sua própria cama, seguro e amado. E 50 motociclistas, que se tornaram heróis acidentais, cavalgavam pela noite, os seus motores a cantar uma canção de trovão e redenção. Algumas histórias não precisam de um final perfeito. Apenas precisam das pessoas certas a aparecerem na hora certa. E às vezes, essas pessoas vestem cabedal e conduzem Harleys. Se gostou desta história, por favor, subscreva o canal para mais conteúdo. Deixe um comentário a partilhar a sua opinião sobre a atitude dos Cavaleiros de Ferro. E não se esqueça de clicar no gosto para apoiar a nossa comunidade.